Quais são os desafios da igreja numa sociedade em transformação? Meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e eu convido você a me acompanhar até o final deste vídeo, onde vou estar abordando a respeito deste assunto. Quais são os desafios da igreja numa sociedade em transformação? Quando nós mencionamos a respeito de uma sociedade em transformação, é evidente que queremos salientar de que a sociedade ela está em constante mudança. Novos assuntos são colocados em nossas agendas, nossas conversas, seja em família, seja na escola e também em nossa igreja. São, por exemplo, novos valores, novas ideias, ideologias que estão entrando dentro da sociedade e a igreja precisa se posicionar. Enquanto pessoas cristãs, nós também precisamos ter um posicionamento diante dessa nova realidade em que a sociedade tem nos apresentado. Afinal de contas, a sociedade sempre está em mudança, sempre vai trazer novos assuntos e nós então precisamos nos posicionar. Então eu pergunto novamente, quais são os desafios da igreja numa sociedade em transformação? Primeiro ponto que eu quero destacar é de que a igreja ela precisa fazer um contraponto. Contraponto significa que a igreja pode ir numa direção bem oposta àquilo que a sociedade está propondo. Ela não pode perder a sua essência, a sua doutrina, a sua história, simplesmente adaptando-se aos novos momentos da sociedade para poder agradar as pessoas da sociedade. Se a sociedade está numa linha que contrapõe a Escritura Sagrada e que traz valores que são diferentes daquilo que são defendidos pela Escritura Sagrada, a igreja não pode abrir mão do seu ensino. A igreja não pode abrir mão da sua essência. Então, nesse sentido, a igreja vai fazer um contraponto. Nenhuma igreja pode, com o objetivo de agregar novos membros, atrair novas pessoas para junto de si e desfazer dos valores, da sua essência, da sua história, da sua doutrina em função disso. Outro aspecto importante que eu quero ressaltar é de que a igreja não se envolve em política partidária. Mesmo que muitos dos seus membros defendem A ou B ou C, a igreja se neutraliza. O seu propósito é outro. O propósito da igreja é anunciar o evangelho, é trazer a palavra de Deus, ajudar as pessoas a refletirem sobre a sua vida cristã, a sua vida com Deus e prepará-las para a vida eterna. Sim, também a igreja estará, a partir do estudo da palavra, ajudando as pessoas a viver as suas novas realidades, o seu novo momento. Mas a igreja não se envolve em política partidária. Um outro aspecto importante é de que a igreja ela diz não à nova moralidade. Entre essa nova moralidade aqui eu quero destacar a questão da liberdade sexual. A igreja, por exemplo, a partir da Escritura Sagrada, ela vai defender que o casamento é entre um homem e uma mulher. Esta é a base da Escritura Sagrada a partir de Gênesis. Então nós entendemos que na criação Deus fez homem e Deus fez mulher. A igreja cristã, ela defende a união entre o homem e uma mulher. Este é o posicionamento claro da igreja a partir da sua visão bíblica, teológica. A Escritura Sagrada precisa pautar os relacionamentos. Mesmo que nós encontremos igrejas que estão abertas a todo tipo de relacionamento, a todo tipo de uniões entre as pessoas, nós, enquanto igreja cristã, continuamos a defender que o casamento é realizado entre um homem e uma mulher. Significa então que a igreja ela está dizendo sim à Bíblia, sim à palavra de Deus. A igreja continua sendo cristocêntrica. Os valores podem mudar, porém o evangelho não. A palavra de Deus continua sendo a mesma coisa. A igreja pode mudar a forma de abordagem, inclusive, nas suas mensagens, nos seus escritos, nos seus sermões, nos seus estudos bíblicos, na sua dinâmica de apresentação da palavra de Deus. Tudo isso é passível de mudança. Entretanto, a igreja não pode perder a sua essência. A essência que é a palavra de Deus, o evangelho puro e cristocêntrico. É isso que a igreja precisa sempre defender. Portanto,
Quais são os desafios da igreja numa sociedade em mudança, uma sociedade em transformação? O desafio de não perder a sua essência, de continuar ensinando a palavra de Deus de forma clara, pura e cristalina. A sociedade precisa disso. Nós não podemos simplesmente, por modismos, enquanto igreja cristã, acatar, acolher e fazer coisas erradas ou contrárias àquilo que diz a palavra do Senhor. Este é o desafio da igreja. Este é o meu desafio enquanto pastor. É o desafio de todos os membros da igreja. Quando surge qualquer situação, qualquer debate na igreja sobre assuntos da nossa sociedade, que fazem parte da pauta da sociedade para este novo momento, a igreja precisa abrir a Escritura Sagrada e deixar que ela fale. A Escritura Sagrada sempre vai trazer as respostas corretas de como a igreja deve se comportar e de se posicionar diante das diferentes demandas que a sociedade tem trazido. Deus abençoe essa reflexão, que você seja desafiado também na sua igreja a se comprometer-se cada vez mais com a verdade, com a palavra do Senhor.